Bom dia, amigos ouvintes. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos dando início à live de hoje. E como eu disse ontem, na live de ontem, que ia falar mais um pouco acerca da transição do Espírito, né? Aí, como eu falo sempre, que eu não tenho vínculo com religiões, né? Sou religioso e examino a Bíblia. Algumas pessoas vão dizer, diz que não tem uma religião, né? Uma seita, assim, mas sempre, todo dia, ele está falando da Bíblia. Não. Para você ler a Bíblia, aliás, composto as duas coisas, lendo e examinando, essa é a ordem. Alguém que está fazendo diferente é porque leu e não examinou o conteúdo. Então, às vezes, tem dia que falo só mesmo de outras coisas, não falo acerca tudo o que depende de nós, mas para nós, mas nem sempre eu falo só sobre questão que parece ser uma religião, né? Uma seita. É que não tem outra maneira de explicar. Porque se explicar o que está escrito e o itinerário da vida que é levado aqui de outra forma, está sendo explicado errado. Viu? Está sendo explicado errado. Então, alguém pode dizer, não, ele deve ser o doutor e sabe tudo. Não, aqui ninguém sabe tudo. É por isso que eu falo sempre, eu falo ao contrário, aqui não tem professor. Aqui tem alunos. Até na maneira de trabalharem, assim, a vida itinerária daqui, ou a espiritual, é isso aí. É aluno sempre. Os próprios médicos que estão levando a sério a profissão, alguns não, eles formam e agora já pode fazer consulta, já pode ter um bom salário, às vezes até começa a mexer com fazenda, com bois e tal, e tocando a sua profissão. Mas tem outros que levam a sério a vida do ser humano, você entendeu? Ele respeita a vida, ele não para de estudar. Ele é médico, mas vai lá para os Estados Unidos, ele vai fazer um trabalho em cima da sua aprendizagem, descobrir meios. Mas tem outros que não. Ele cumpre a diária dele, ele vai no hospital, lá atende umas pessoas lá, sofredor lá, e se pelo SUS ele vai receber menos, mas vai, e se é particular é um horror, né? Hoje, por exemplo, você pode tomar como exemplo quantas pessoas estão aí sem os dentes na boca, entendeu? Claro que tem que ser na boca, né? Eu gosto, assim, de, às vezes, uma pitadinha assim, de ironia, né? Mas eu já falo com ironia até pelo jeito que eles merecem. Você imagina que uma pessoa forma, né, dentista, que antigamente, os mais novos não sabem, mas os mais velhos sabem do que eu vou dizer aqui. Para poder ser dentista não precisava estudar, não. Ele arrumava lá uma ferramenta lá, um buticão lá e tal, tipo, era quase arrancar de alicate, faz brincadeira. Eu cansei isso, hein? E as pessoas da minha idade estão ouvindo, tenho certeza que viu também. Só que depois, agora há pouco tempo, não faz muitos anos, tem uns 15 anos, 12 anos atrás, que foi proibido, começou a investigar e achar esses camaradas. Eles mesmo aplicavam anestesia em qualquer lugar, se não pegasse, eles arrancavam a força e não tinha problema não. Era assim, mas veja bem, aí a lei chegou, né, e tal, apertou um pouquinho aqui, eles teve que jogar aquelas porcarias deles fora porque ninguém aguentava mais aquela vida, né? Então,
Aí a pessoa pega fórmula para dentista, né? E às vezes até trabalhando bem. Mas aí a pessoa vai lá para arrumar um dente que dava para ser aproveitado. Mas gasta um canal, né? Um canal de um dente hoje, amigo, há muito tempo está assim, é o preço do parto cesariano. Quando você fala em colocar implante, pelo menos de 2 dentes na boca, você tem que vender vaca, vender quase... Eu vou usar um pouco de variação irônica. Você tem que vender quase a fazenda para você pôr 2 dentes na boca. Você vai arrumar os seus dentes, agora eu vou falar sem brincadeira. E, aliás, eu não falo com brincadeira, eu falo ironizando mesmo a coisa. Se for preciso pedir desculpa, eu peço. E se não, eu procuro condenar mais ainda. Porque para ser mais um, eu fico na minha. Né? Eu quero mostrar como se tratam os humanos aqui na Terra. Aí a pessoa chega, quer arrumar, vamos supor, ele quer pôr aí um implante aí, pivô, né? Não é nem... Porque o implante mesmo já seria, às vezes, haver rejeição, alguma coisa mais complicada. Um pivô, né? Ele precisa pôr uns 4 para viver bem, para poder, pelo menos, comer em paz. Quanto que fica? E eu falo porque eu fui esses dias agora, esses dias, eu fui para arrumar os dentes da minha esposa. Eu criei a maneira que eu queria que fizesse. Você vê que não é tão complicado assim. E não teve como sair do que eu falei. Era o jeito que eu falei. Ah, ele é adivinhão. Não, é porque a gente tem que prestar atenção em tudo. Porque o mundo é assim. É um querendo destruir o outro. Pois já tem gente virando canibal. Fazendo churrasquinho. Pegou lá em São Paulo, fez um churrasquinho de gente. À noite ele saía caçando a vítima. Você viu? Nós não, viu? O mundo está muito pior do que o que nós estamos enxergando. O que está por trás da cortina do entendimento é pior ainda. Aí eu expliquei o jeito que eu queria que fizesse, né? Com os dentes da minha esposa. E, olha, eu não vou citar aqui o preço, não. Não estou aqui para falar de preço, estou para falar dos desastres, do desrespeito. É tão grande o valor que para arrumar e do jeito que eu queria, ainda não é, ainda era para depois ter uma continuação arrumando. Era uma parte só para ela ficar melhor. Se fosse para arrumar hoje, teria que vender a casa de Bonar para arrumar. Aí depois ainda tem a coragem de ir na televisão e dizer, olha, visita o dentista. Eu posso fazer isso sempre. Bom dia, senhor. Bom dia, senhor. Como é que tá? Como é que tá a família? Eu vim te fazer uma visita e nem assim você é bem recebido, que nem um cafezinho não vai me oferecer. Eu não estou falando contra você não, dentista, eu estou falando contra as ações de pessoas que não têm nem essa chamada alma que eles falam que existe, mas não ensina a maneira correta. Eu vou usar ela. Nem alma você tem. É só você trocar aquele que não pode nem sorrir e nem comer um pedaço de carne por falta dos dentes, põe você no lugar dele. Uma vez eu falando com uma dentista, eu precisava fazer um canal. E aí ela começou a me desafiar. Eu falei, olha, fala pra gente visitar sempre o dentista, mas tá cobrando aí o valor de um canal, porque eu baseei esse valor do parto, foi nesse dia, com o preço que elas cobravam, né? Que todo dentista, não só ela, cobrava naquela época. Eu falei, mas se para fazer um canal é o preço de um parto? Ah, ela não gostou não. Ela partiu para cima dizendo, é porque você não sabe quanto nós gastou para adquirir essa formatura, para chegar até aqui.
É por isso. Agora, eu posso ter orelha grande, né? Mas burro também eu não sou. Aí eu disse, não, tudo bem, eu sei, a senhora sofreu bastante. Mas, vem cá. E quantos sofreram oferecendo a boca para a senhora aprender? Servindo de cobaia. Para que a senhora tem hoje essa profissão? Cobre um preço justo e respeitem o ser humano. Que a pessoa tem uns dentes bonitos, né? Talvez tira, coloca tudo de marfim, né? Pode. Não precisa tanto. As pessoas só querem mesmo, esses coitados que estão aí sem os dentes, só mesmo tem o direito pelo menos de abrir a boca assim, às vezes vai dar um sorriso e põe a mão assim, ó, na boca. Meu Deus, que tristeza. Sabe o que é isso? Só falta de amor. Porque a pessoa estuda, forma, concordo. Mas se a gente estuda e forma, não é para roubar, não. Para roubar não precisa estudar. Você vê aí pessoas que nunca foram na escola, às vezes manejando um fuzil em algum lugar para assaltarem. A pessoa forma para ter uma boa profissão, ganhar um bom dinheiro, está tudo certo. Mas ele não formou para perder o amor pelo próximo. Ele não formou para ser maior. Ele formou para viver melhor. Que todos deveriam procurar essa meta, pelo menos essa parte, né? Aí, ainda surge alguém ainda aí, só de Deus. Engraçado isso, né? Mas é de Deus, mas você vai fazer uma matemática em cima do que ele está ensinando sobre Deus, como que ele está vivendo com esse rótulo de Deus ligado nele, você fica revoltado. E hoje, para um camarada falar de Deus para você, tem que ter um salário. Tem. E se você deixar de cumprir, você é ladrão. Ele lhe inverte a coisa. Jesus disse que esses todos são ladrões, antes e depois dele. Agora não, ele pega e passa pro coitadinho que está lá, bancando. Ó, se você não fizer assim, você é ladrão, hein? Você está roubando do senhor. Está sim roubando do senhor. Um senhor, não do Senhor dos Exércitos. Está roubando de um certo senhor. Vai para o bolso dele e você fica lá na sua casa sem condições de colocar um dente. Ou pelo menos arrancá-lo, né? Porque está doendo muito, né? Mas aí você teve que tirar uma parte do seu salário para poder investir, porque senão você não vai para o céu. Você tem que pagar a prestação, a sua passagem. Só não fala assim com essas palavras que eu estou falando. Mas está caro, hein, amigo, para poder você ir para o céu, hein? Poxa vida. Além da intimidade sua, que tem que ir para o pau também. Deus te colocou aqui com direito de escolha, livre-arbítrio, que você não ofendendo alguém, você pode se divertir sim. Não, mas para você ir, além de você ter que bancar essa instituição, senão você é ladrão, a sua roupa vai ser examinada por tais pessoas, entra na sua intimidade querendo pôr ordem até na sua esposa. Como ela se vive. Ela não tem direito de escolha se ela quiser estar no caminho do céu, né? Porque senão você não vai. Se você fizer isso, você é do diabo. Eles estão com a bola tão alta que estão dando para o diabo que eles querem e mandando para o céu assim, sem ser preciso nem pegar carona. Morreu, ó, já chegou. Já está lá. Morre cada bandido, cada cara aí que passou a vida numa boa,
Eu vou falar aqui porque não é eu. Eu ouvi isso numa rede social. Eu tremi todinho e vou contar o nome do infeliz. O cantor Zezé de Camargo, na semana atrasada, eu assisti uma rede social, também não vou citar o nome dela. Agora, do cantor, sim. Desrespeitou a Deus, me mate, então. Ou então, eu não sou de Deus, quem não é contra nós é por nós, Jesus disse. A repórter fez uma pergunta para ele da seguinte maneira, eu sei que você vai ficar revoltado também. Olha, Zezé, você precisaria do que agora para você se completar? Ele sorrindo disse, de mais nada. De mais nada. Realmente, está muito rico. Aí ela disse, de mais nada mesmo? Ele disse, não. Na verdade, a pessoa sempre, às vezes, alguma coisa precisa, mas eu não tenho dificuldade, porque o que eu precisar, eu posso. E respondeu para ela, virou bem para ela e disse assim, eu vou te dizer uma coisa, eu não preciso nem de Deus, eu preciso. Zezé de Camargo, esse cantor que está sendo louvado aí, ó, caso vier a óbito, porque todos, não estou desejando mal para ele, e ele tem muitos fãs, que até eu gostava de ouvir a música dele, agora não. É contra Deus, meu amigo, para mim já era. Certo? Ele disse, eu não preciso nem de Deus, eu só preciso de uma coisa, que ele não me estorve, que ele não venha me atrapalhar. Você sentiu na pele isso aí, amigo? Você está vendo por que o mundo está assim? Eu não queria citar o nome dele. Mas eu fico naquela, me escondo. Eu escondo do erro só para não ser prejudicado. E eu só estou falando que não foi eu que criei isso no meu canal, não. Isso já vem de outro canal. Você entendeu? De entrevistas feitas diretamente a ele. Então, é por isso que o mundo está assim. Afastam-se de Deus e une-se aos ídolos e acha que ídolos é somente essas coisas feitas de barro e tal. Isso aí é ídolos, mas na verdade a Bíblia diz para não ter em casa. Né? Mas o maior ídolo que tem é você virar fanático em cima de um. Porque ele subiu na vida, ele tem lá os seus gingados, né? E vira fã. Tem pessoas que já suicidaram por causa de cantor. Ele passa lá cantando as pornografias dele lá, as coisas dele lá, não sou contra a música. Dependendo dela, até gosto. Mas depois, ele não lembra de Deus. Esse mesmo elemento falou em outro canal. E eu assisti. Ele falou que o outro deixou de cantar junto com o outro, que o outro passou a cantar música gospel. E abusou dos cristãos ainda. E disse assim, quando eles estão do lado da minha apresentação com o novo cantor, ele está até com 1,51 litro debaixo do braço, e que não é verdade, e gritando. A hora que o outro vai cantar a gospel, que faz esses dois shows juntos, aí eles põem a Bíblia debaixo do braço, a pinga debaixo do braço, tipo fosse a Bíblia quando eles vão para a igreja, e aí vai para o outro lado do palco ficar gritando e chorando, escutando cantar os hinos, e morrendo de rir. Gente, já passou de hora da gente... Um elemento desse, basta cair doente, ele põe em rede nacional, orar para o fulano, vamos perder um grande, não sei quem, grande o quê? Grande é Deus.
eu só estou falando isso, eu não gosto de me meter diretamente citando o nome, mas é porque eu fiquei revoltado. Estão fazendo coisa que é uma barbaridade. Mas aí, é por isso que esses espíritos têm que fazer essa transição. E aí está sofrendo aqui e diz que não sabe por quê. Se está dizendo que Deus não é mau, não é por maldade. E se não é por maldade, Deus não se diverte com o sofrimento dos outros. Ele faz o bem. Ele mesmo disse, eu te ajudo. Agora, e por que então? Já está explicado, não precisamos de professores para isso não. Isso veio de outro lugar. Porque ninguém conseguindo ficar santo, lá só entra santo, então tem que se purificar aqui nessa situação. De uma vida na outra vida. É por isso que tem muitas moradas, segundo a Bíblia diz. E aí, amigo ouvinte, é isso. Isso devia ser pregado, certo? Porque estão peitando a Deus. E está acontecendo o que está acontecendo, né? Se alguém desses elementos que passa a vida só fazendo barbaridade, pôr nas redes sociais, como eles fazem, aí agora eles lembram de Deus. E Deus está dizendo, agora você vai gritar, eu não vou te responder. E veio o apóstolo São Paulo e disse, olha, tem tipo de pessoas que eu digo que nem ore por eles. O apóstolo São Paulo. Agora só prega maravilha, né? Não prega respeito a Deus. Não respeita o ser humano. Certo? Porque não é desrespeitar, não é chegar e encarar e xingá-lo e... Não. É considerar que ele é um ser também a imagem e semelhança de Deus, que tal como eu, você e outros, ele também tem obrigações lutando pela vida. Porque aqui na Terra foi para isso, para punição, para depois ser aprovados e alcançar conhecimento. Eu tenho, sim, uns grupos de amigos que eu vejo que são pessoas que não ofendem ninguém, são pessoas trabalhadoras, são pessoas que não são escandalosas, são pessoas que respeitam a Deus. Essas pessoas são meus amigos. O próprio Jesus disse assim, sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Agora, eu não posso falar assim, se fizer o que eu mando, né? Mas eu escolho os meus amigos, é aqueles que fazem, pelo menos, parecido com as coisas que faço. Porque eu não sou santo, eu tenho defeitos, mas passo a minha vida toda respeitando as pessoas, ensinando o que é bom, sorrindo com eles, às vezes até falando uma piada que não é assim tão suja, certo? Porque faz parte da vida, porque senão o mundo como está esse entrariam todos em depressão e já está. A depressão é a maior doença do século. Você chega numa igreja evangélica que está lotada, se chamar lá na frente, se estiver doente, vem aqui, estou falando, e as pessoas que estão na igreja não tem como falar que eu estou mentindo. Vem aqui para receber oração, quem estiver doente, pode contar os que ficam lá no banco. Você passa nas casas perguntando, está todos sadios aqui? Só se for só um. Porque a maioria ali sofre pelo menos uma dor no joelho, ou uma dor de dente, ou uma dorzinha de cabeça que não sabe de onde vem. Isso não param, né? Os ensinadores para poder explicar a razão dessas coisas. Tudo que Deus colocou num lugar, se você tirar dali, você é um invasor. E imagina
quem estamos invadindo, né? Tentar invadir a privacidade de Deus, os seus ensinos, o seu poder, querer trocar as coisas que ele fez totalmente certa por uma coisa duvidosa, pelo que acho, porque alguém me contou, isso é muito perigoso. Sabe por quê? Porque Deus não é um de nós. Ele é bondoso, misericordioso, poderoso, acima de tudo. Nos ama, diz a Bíblia, mais que os nossos pais. Ele é amor, a Bíblia diz, mas também é fogo consumidor. E aí é que chega essa situação, amigo. Aí fazer uma pergunta um para o outro, será por que o mundo chegou nessa situação? Então o lugar está passando fome, então o lugar deu uma tempestade, arrancou as casas tudo, desmoronou barrancos, coisas que não aconteciam há tempos atrás. Por que virou isso? Por que está virando isso? Governos que entram no poder, entram para acabar e não para melhorar. Até aliam-se ao mundo do crime. Por que virou isso? É porque as pessoas estão brincando com Deus. Na hora de você sorrir, brincar com seus amigos, se divertir, claro que não em locais, profanos, que de lá a gente vê, de vez em quando, saindo alguém até morto. Na bebedice, Claro que não. Mas sorrir juntos, almoçar juntos, por que não cantar juntos? Por quê? Estamos privados disso, Pois Deus condena qualquer que fizer algo que seja contra o seu próprio corpo. Porque tudo que ele fez é perfeito e não pode ser mudado. Amigo ouvinte, eu te peço, sempre vou lembrar de estar falando isso. Se você achou alguma coisa interessante, por favor, deixe o like, compartilhe e se inscreva no canal, certo? E quiser fazer também um contato, as pessoas que quiserem ser mais próximo a mim, na minha maneira humilde de ser, eu falo isso não é atacando esse ou aquele, é atacando o erro, para que não aumente mais ainda. Se juntasse esses pregadores de bênção e começasse a bater sobre os erros, ele já ia começar nele. E assim o mundo melhorava. É por isso que eu falo assim, me acho no direito, porque eu tenho direito de expressão. E um elemento fala uma barbaridade dessa que falou de Deus, eu digo que ama Deus e vou deixar passar isso em branco, porque nem todos viram esses áudios. Então, pessoas querendo conversar comigo, já vou dizendo, que não, que daqui a uns dias nós vamos poder falar ao vivo, E em forma de debate, como vive aí uma religião brigando com a outra. Não. Me perguntam, me criticam, estou pronto para isso. Diz o que você acha do que está acontecendo, das coisas que estou falando. Recebo. Se eu fazer uma análise, achar que é mesmo necessário, eu não sou eu o mais certo do mundo. Eu tenho que respeitar também a inteligência do outro, a revelação do outro. Eu posso até ficar no que você entendeu. Eu não estou aqui formando um pilar da onde eu possa atacar as pessoas e seguir no meu eu. Não. Eu quero amigos, um grupo maior, crescer mais para poder ficar mais forte contra as maldades. Em nome de nosso Senhor Jesus, eu peço aos santos anjos do Senhor que visitem os ouvintes,
fazendo com que eles sejam revelados as coisas que precisam ser, que sejam necessárias a eles. E que usando a misericórdia, meu Deus, olhe para aqueles doentes, essas pessoas que eu acabei de dizer, que não tem prazer nem de se alimentar, que não pode arrumar os dentes, essas pessoas que estão na cadeira de roda, essas pessoas que nem numa cadeira de roda conseguem sentar, está no fundo de uma cama, sofrendo. Outras pessoas que não sabem nem se vai comer hoje. Outras que nem ontem comeram. Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Eu sei que isso aí não é o Senhor que está deixando acontecer porque não está usando de misericórdia. É o que nós temos trazido do outro mundo para esse corpo que estamos, é que está causando esses efeitos. Mas não tem ensinadores. É como diz, a seara é grande, os obreiros são poucos, e então eles estão sofrendo. Quando, se bem ensinado, eles poderiam resumir isso aqui mesmo, agindo de forma diferente. Agradeço os ouvintes em nome de nosso Senhor Jesus. Agradeço o Senhor, acima de todas as coisas, Senhor. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.